notícia é que o terceiro setor que mais gerou emprego aqui na nossa região é o setor industrial. Então, isso confirma um cenário, ou pelo menos uma expectativa de um cenário positivo, né? Quando a gente vê o setor industrial crescendo, ele aponta para várias direções dentro da economia, né? A primeira é um otimismo de quem contrata, porque as vagas só crescem nesse setor porque tem alguém contratando, alguém demandando serviço nesse segmento. Esse segmento ele tem efeitos multiplicadores importantes sobre a economia. Toda atividade industrial ela está movimentando uma cadeia de produção que também está gerando novos empregos e tudo mais. E é um setor que, por excelência, remunera bem. Ao remunerar bem, constrói uma demanda ou favorece uma demanda que também tem efeitos multiplicadores sobre a economia. Bons salários vão gerando demandas para outros segmentos e isso dá origem a um círculo virtuoso, né? Então, trazendo aquela primeira pergunta que vocês me fizeram, né? O que está acontecendo hoje no mercado de trabalho está mostrando assim, esse resultado do processo de contratação, por certo, tem mais gente ocupada, tem mais gente melhor remunerada e está se construindo aí uma demanda em cima do consumo das famílias, o que pode ser um cenário bastante positivo para sustentar um círculo mais virtuoso de crescimento. É interessante isso para a gente, porque sempre que a gente conversa com a senhora depois que saem os dados, né, professora, a gente sempre tenta projetar o futuro. E a questão, projetar os próximos meses, lógico, não o futuro lá na frente, mas como a senhora citou, fevereiro tem a sazonalidade da educação e com esse crescimento da indústria, a gente pode pensar também que quando a gente for analisar os números de março, tem também a questão do setor de serviços, do comércio, por causa da sazonalidade da Páscoa, ou não faz tanta diferença assim como faz a educação? Provavelmente esse efeito multiplicadorzinho a gente vai ver no comércio, né, quando a gente estiver trabalhando esses dados de março, que não vai ser ainda, que vai ser... Não, nós estamos... Gente, agora, esses dados do CAGED sempre me confundem. Está acabando março hoje, mas saiu os dados de fevereiro. Aí, daqui a um mês, a gente vai conversar trabalhando dados de março. E, além de tudo, a Páscoa inventou de cair em março, para confundir mais a gente, né? Mas o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter também, provavelmente, um pequeno aumento do comércio na área de serviços relacionado a isso, que são esses pequenos efeitos multiplicadores que a gente estava falando. Um bom padrão, um melhor padrão de remuneração, ele tende a aliviar um pouco o orçamento das famílias para ficarem muito restritos na consumos básicos, alimentos, e começa a dar uma folga para outros segmentos, e isso constrói demandas para outros segmentos. Então, verificar hoje que o quanto estaria o comércio sendo incentivado, ou a disponibilidade das pessoas agora para uma compra da Páscoa, com certeza está muito maior do que observou-se no ano passado. O ano passado nós vivemos um ano muito mais de cautela em relação à possibilidade do impacto da demanda interna, porque o emprego estava crescendo, mas ele estava crescendo ainda numa trajetória de baixos salários e muito grande o segmento informal, com uma tendência crescente de aumento de salário. Talvez seja a melhor notícia que a gente pode observar nesse momento da economia, nesse primeiro bimestre. Né? E torcer para que se mantenha, né? Isso que é também importante. Com certeza, porque eu costumo falar, o efeito multiplicador do salário ele é muito grande na economia. Muitas vezes, quando a gente defende um bom padrão de remuneração, está muito relacionado a essa capacidade de se construir demanda a partir desse bom padrão. E uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: esse emprego sendo construído dessa maneira, ou sendo gerado com esse padrão de salário, reflete também a confiança de quem está contratando, que olhando no retrovisor do ano passado, o que nós tínhamos no ano passado? Um processo de recuperação, mas ainda uma incerteza muito grande de como os juros seriam, como é que ficaria a política monetária, de que forma que a política estaria se estruturando. Eu acho que o grau de confiança na política econômica está aumentando. Então, nós temos um conjunto de investimentos anunciados para a economia,
economia, um conjunto de perspectivas. A gente estava falando, não dá para prever o futuro, mas assim, a quantidade de investimentos anunciados, as perspectivas estão positivas. Estimulam, né? Encontrar a economia contratando a um salário inicial aqui na região metropolitana de 2.300, você pode imaginar que é a confiança de que você está um cenário mais positivo, que está se construindo, ou está adentrando aí um cenário mais positivo. Eliane, muito obrigada mais uma vez por trazer mais clareza aí para esses dados aqui da nossa região. Tá certo, e vamos esperar que tenhamos em abril, a gente traga notícias boas referente a esse mês de março que a gente está passando. Até lá, então. Até lá, um abraço para todos. Eliane Rosan Dias, que professora de Economia da PUC